Saudações meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês o caso criminal de Jeffrey Epstein e o mistério que ronda sua morte e por que os poderosos não queriam ele preso. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir que se inscreva no canal, para receber mais casos como esse, e que não esqueça de deixar o seu like que é muito importante, e comentem se, já, virão a lista com os nomes dos poderosos que frequentavam sua ilha, nos ajude a desenvolver cada vez mais nosso canal. Então vamos conhecer mais sobre esse caso indo agora direto aos fatos. Jeffrey Epstein, nascido em 20 de janeiro de 1953, Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, falecido em 10 de agosto de 2019, Manhattan, traficante de pessoas em série americano, abusador e financista. Através de sua bem-sucedida carreira financeira, Epstein tornou-se multimilionário e desenvolveu um círculo social que incluía indivíduos extremamente ricos, políticos proeminentes e até mesmo membros da realeza. Ele acabou sendo acusado de dirigir uma vasta operação, na qual ele e co-conspiradores procuravam mulheres e meninas para ter relações com ele e seus associados de elite. Epstein morreu em 2019 enquanto estava preso e aguardava um julgamento federal. Embora a sua morte tenha sido oficialmente, como que se ele tivesse tirado a vida dele mesmo, as circunstâncias que a rodearam têm sido objeto de numerosas teorias conspiratórias. Epstein foi o primeiro de dois filhos de Paula Epstein e Seymour Epstein, que eram filhos de imigrantes judeus. Sua mãe era dona de casa e seu pai trabalhava como zelador e jardineiro no departamento de parques da cidade de Nova York. A família morava em um bairro de classe média do Brooklyn conhecido como Seagate, situado na costa oeste de Coney Island. Epstein era um estudante talentoso, que se destacava em matemática. Ele também era um pianista habilidoso. Ele frequentou a Lafayette High School em Gravesend, no Brooklyn, cujo corpo docente era em sua maioria ítalo-americano. Pensa-se que Epstein pode ter enfrentado algum antissemitismo durante o seu tempo lá. Ele se formou em 1969, tendo pulado 2 séries. Mais tarde naquele ano, matriculou-se na Cooper Union para o avanço da ciência e da arte, onde estudou até 1971, quando se transferiu para a New York University. Ele estudou na NYU por 3 anos, mas não se formou. Em 1974, apesar de não ter recebido um diploma, Epstein começou a lecionar física e matemática, na escola privada Dalton School, em Manhattan, muitos de cujos alunos pertenciam a algumas das famílias mais ricas do país. Durante sua gestão em Dalton, Epstein se comportou de maneira inadequada, segundo alguns ex-alunos. Por exemplo, ele supostamente apareceu em uma festa para estudantes do ensino médio, onde era excessivamente atencioso com as mulheres, embora não tenha sido acusado de abuso na época. Durante uma conferência de pais e professores em 1976, Epstein impressionou tanto o pai de um aluno, com sua inteligência, que o pai encaminhou Epstein para Alan Ace Greenberg, então CEO da empresa de investimentos de Wall Street, Bear Stearns e também pai de Dalton. Após o ano letivo de 1975 a 76, Epstein foi demitido de seu cargo em Dalton depois que uma avaliação concluiu que suas habilidades de ensino não haviam melhorado. Ele começou a trabalhar no Bear Stearns logo depois. Em 1980, 4 anos depois de ingressar no Bear Stearns, Epstein tornou-se sócio limitado. Em 1981, porém, ele deixou a empresa para administrar seu próprio negócio. Nessa época, a situação financeira pessoal de Epstein, bem como suas práticas comerciais, tornaram-se cada vez mais obscuras. Alguns de seus associados durante a década de 1980 afirmaram que ele se referia a si mesmo como um caçador de recompensas, que recuperava dinheiro roubado para os ultra-ricos. Em 1987, Epstein começou a trabalhar com Steven J. Offenberg, executivo da Towers Financial Corporation. Os dois tentaram, mas falharam principalmente nas suas tentativas de aquisições corporativas. Em 1988, Epstein fundou a J. Epstein Company, uma empresa de consultoria que prestava serviços de gestão de dinheiro a indivíduos com um patrimônio líquido superior a $1.000 milhões. Seu principal cliente por cerca de 20 anos foi o bilionário magnata do varejo Leslie H. Wexner.
Epstein passou a administrar grande parte das participações de Wexner e se beneficiou enormemente como resultado. Na década de 1990, Epstein começou a administrar seus negócios na ilha de St. Thomas, nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, um paraíso fiscal, onde era dono da pequena ilha vizinha de Little Saint. Mais tarde, ele comprou outra ilha na mesma vizinhança, Great St. James. Ele também possuía o que era então a maior mansão privada de Manhattan, bem como propriedades em Palm Beach, Flórida, Paris e Novo México. Foi dito que Epstein usou câmeras escondidas em sua residência em Manhattan para registrar atos proibidos realizados por seus associados ricos, provavelmente para fins de chantagem. Ele também manteve um registro daqueles que viajaram em seu jato particular, que os moradores das Ilhas Virgens chamavam de Expresso Lolita, em referência ao romance Lolita de 1955, de Vladimir Nabokov, cujo anti-herói é um homem de meia-idade que cobiça obsessivamente meninas muito jovens. Em Palm Beach, em 2005, Epstein foi acusado pela primeira vez de abuso. A polícia foi alertada por uma mulher que alegou que sua enteada havia sido abusada por um homem rico chamado Jeff. O FBI, logo foi envolvido. Outras acusações começaram a surgir quando o procurador dos Estados Unidos, e mais tarde secretário do Trabalho do presidente Trump, Alexander Acosta começou a montar um processo criminal. O número de supostas vítimas chegou a cerca de 40. Eventualmente, apesar de uma riqueza de evidências, o governo assinou um acordo judicial em 2008, que previa Epstein cumprir apenas 13 meses de prisão com uma cláusula que lhe permitia trabalhar em seu escritório em Palm Beach, 6 dias por semana. Acosta afirmou mais tarde que o acordo foi brando, porque os funcionários da inteligência lhe disseram para recuar Epstein na época, sinalizando que o gestor financeiro era de alguma importância para outro caso federal. Uma série de ações civis contra Epstein foram movidas nos anos seguintes ao acordo judicial. Em 2023, os bancos JP Morgan Chase e Deutsche Bank AG foram acusados em processos civis de permitirem conscientemente que Epstein cometesse crimes libidinosos. Em 2018, um repórter investigativo do Miami Herald identificou cerca de 80 sobreviventes dos abusos cometidos por Epstein ou seus associados. A denúncia levou a novos exames das alegações de crimes contra Epstein. Em 8 de julho de 2019, os promotores federais acusaram o financista Jeffrey Epstein de uma acusação de tráfico de pessoas vulneráveis e uma acusação de conspiração para cometer seus crimes. Após a acusação, Epstein se declarou inocente de ambas as acusações. Em 2019, um segundo processo criminal foi instaurado contra ele. Ele foi preso em julho no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, sob a acusação de tráfico de pessoas e detido sem fiança. Mais tarde naquele mês, Epstein foi encontrado em sua cela em Manhattan com ferimentos consistentes com tentativa de se enforcar. Menos de uma semana depois, porém, ele foi retirado da vigilância contra atentar contra ele mesmo. Na véspera da morte de Epstein, seu companheiro de cela foi removido, mas não substituído, e por aproximadamente 3 horas Epstein não foi examinado pelos guardas, em violação ao protocolo da prisão. Além disso, as câmeras fora da cela aparentemente apresentavam mau funcionamento. Embora a autópsia oficial do Estado tenha considerado a morte de Epstein como que ele mesmo tivesse feito, os advogados do desgraçado magnata argumentaram que as evidências apontam para um crime encomendado. Sua morte e as circunstâncias que a cercaram têm sido objeto de muitas conjecturas. Após sua morte, sua parceira de longa data, Ghislaine Maxwell, foi condenada em 2021 por ajudar Epstein na aquisição e das meninas. Mais um caso criminal apresentamos para vocês. O que será que acabou sendo encobrido junto com os crimes e as perversidades desse homem? Lembrando que o caso que apresentamos aqui já foi bem noticiado nas mídias mundiais, e estamos apresentando esses casos para vocês apenas para terem o conhecimento de alguns casos. Espero que tenham gostado do vídeo e deixem um comentário aí pra gente. E se quiser deixar algum outro caso para a gente poder estar apresentando aqui no canal, seu comentário ajuda muito o YouTube a recomendar esse nosso vídeo para outras pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem, e até a próxima.